Fatores de desigualdade e dificuldades no letramento e na alfabetização. Durante os anos de transição da ditadura militar para o regime democrático, evidenciou-se o papel da educação como ferramenta de transformação de uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais. Uma realidade desconhecida por muitos por ter sido escamoteada anos a fio. Estava claro que cabia a nós, cidadãos brasileiros, refletir e agir para mudar aquele cenário no quadro da nascente democracia. Os problemas sociais que o Brasil enfrenta se agravam a cada dia. Assim, é provável que nos próximos anos deva aumentar ainda mais o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa população não está apenas concentrada nas periferias. Ela se espalha pelas cidades, instalando-se em todos os bairros e saindo de uma cidade para outra, o que dificulta muito sua mensuração. São muitos os fatores que levam uma criança a ter dificuldades para aprender a ler e escrever. Esses fatores podem ser socioculturais, socioeconômicos, familiares, étnicos e até de saúde. Vejamos alguns fatores que impedem o desenvolvimento da criança. MDE, mau desempenho escolar. O mau desempenho escolar está associado a questões emocionais, baixa autoestima, desmotivação e preocupação familiar. Relaciona-se com problemas de origem pedagógica ou sociocultural, sem qualquer envolvimento orgânico. Ambientes familiares que não favorecem a interação e estímulos qualificados também são focos do problema. DA, distúrbio de aprendizagem. Uma expressão genérica para um conjunto de alterações que denotam as dificuldades na aquisição e no uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. É considerado um distúrbio abrangente, responsável por dificuldades de aprendizagem em todos os níveis. Dislexia, dificuldade na fluência correta da leitura e na habilidade de decodificação, alteração na discriminação dos sons, consciência fonológica e limitação da memória de curta duração. A criança com dislexia apresenta nível cognitivo normal, ausência de deficiências sensoriais, déficits auditivos ou visuais, ajuste emocional e acesso ao ensino adequado. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As principais causas são neurobiológicas ou hereditária, complicações gestacionais ou parto, lesões cerebrais adquiridas, toxinas, fumo e álcool na gestação, prematuridade, baixo peso ao nascimento, dentre outros. Superhabilidades, que é tida como superdotação. Crianças superdotadas muitas vezes apresentam mau desempenho na escola, provavelmente porque estão expostos a situações de aprendizagem muito fáceis, que levam ao desinteresse, à desmotivação e distração, podendo gerar frustrações, insucessos, baixa autoestima, além de estresse familiar e escolar. Sobrecarga. Outro fator que pode desencadear o desempenho ruim na escola. Famílias que sobrecarregam as crianças com agendas lotadas, contribuindo à pouca qualidade de sono. Carências afetivas também é uma situação de falta de cuidados, de proteção, de atenção e de apego que sofre ou tenha sofrido uma criança por parte da sua mãe ou familiares durante os primeiros anos de vida. Deficientes condições habitacionais, sanitárias, de higiene e de nutrição também é um fator que implica no desenvolvimento da criança. A falta de um ambiente habitável que possua o mínimo de condições de higiene para que a criança possa se concentrar e se desenvolver, crianças mal alimentadas ou até mesmo não alimentadas, tudo isso colabora por falta de estímulo e concentração.
Pobreza da estimulação precoce. Não estimular a criança auxiliando no seu desenvolvimento motor e cognitivo. Quantos pais falham na ação de incentivar essas crianças no seu desenvolvimento? Privações lúdicas, psicomotoras, simbólicas e culturais são recursos na qual a criança não pode ser privada de ser criança, de brincar, de utilizar sua imaginação. Ambientes repressivos também influenciam no desenvolvimento da criança. Pais e responsáveis autoritários manifestam altos níveis de controle, de exigências, de amadurecimento, porém baixos níveis de comunicação e afeto explícito. Os filhos tendem a ser obedientes, ordeiros e pouco agressivos, porém tímidos e pouco persistentes no momento de perseguir metas. Baixa autoestima e dependência. Filhos pouco alegres, mais coléricos, apreensivos, infelizes, facilmente irritáveis e vulneráveis às tensões, devido à falta de comunicação desses pais. Nível elevado de ansiedade. A ansiedade é um transtorno que se destaca na atualidade como consequência do mundo agitado, cheio de tensões. Crianças ansiosas têm mais dificuldades para fazer amizades do que as que não apresentam este transtorno. Também pode-se observar um impacto na vida social e escolar que trarão consequências futuras sérias a estas crianças. Crianças sem acompanhamento dos pais. Crianças anseiam pela presença dos seus pais em suas atividades, quer no brincar, quer no estudar ou fazer qualquer outra coisa. Mas os pais trabalham muito e não têm tempo de sentar e estudar junto com seu filho. Assim sendo, a criança não tem motivação para o estudo, pois ninguém se interessa em acompanhá-la para ver o seu desenvolvimento. Ela pensa, fazer lição para quê? As relações intrafamiliares também influenciam negativamente na estrutura familiar, pois é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento infantil. Crianças que sofrem ou presenciam abusos e violências dentro da própria casa, dentro da sua própria família ou até mesmo no ambiente em que vive, geralmente têm seu desempenho escolar afetado. Enfim, são estes entre muitos fatores que afetam, que impedem o desenvolvimento das crianças. Cada criança, como indivíduo, tem a sua história, tem sua forma de compreender o que lhe é apresentado. Convém não somente a educadores, mas como pais, familiares e governantes, a captarem os fatores em cada criança e tomarem a decisão de fazer a diferença na vida dessas crianças para seu desenvolvimento intelectual, moral e afetivo, conhecendo e lendo o mundo e seu funcionamento, e sendo produtores de informações para o desenvolvimento de outras pessoas. O acesso à educação é um meio de abertura que dá ao indivíduo uma chave de autoconstrução e de reconhecer como capaz de opções. O direito à educação é uma oportunidade de crescimento, um caminho de opções diferenciadas.